gravado, porque eu acredito que o assunto seja de um grande interesse para muitas mulheres, e aí precisamos, então, compartilhar com o maior número de mulheres esse assunto de hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Todo mundo está vendo aí direitinho a tela? Podem me dar um ok pela câmera ou... Isso, obrigada. Quem mandou o joinha aí também. Obrigada. Então, vamos lá. Vou já entrar algumas pessoas. Vamos começar para poder ficar todo respeitar, né? Quem chegou no horário, a gente ter tempo e ter um espaço para poder também conversar um pouquinho no final. Eu queria agradecer imensamente a presença de quem está aqui, quem for assistir depois também. Queria falar que, para mim, é um desafio, né, montar esses grupos, conseguir manter uma interação com vocês, pela questão do corre-corre do dia a dia, né, do consultório, mas esse assunto da menopausa e do climatério é algo que tem me demandado muito no próprio consultório, por questões que tem sido um assunto cada vez mais falado, mais questionado, que mais mulheres querem entender, e que ainda parece ser bagunçado, mas não é. Parece ser bagunçado porque as informações às vezes são muito confusas entre as pessoas. Hoje eu ouvi isso de novo, né, de uma paciente, que é muita informação confusa que existe por aí na internet, nos próprios profissionais da área da saúde. Então, foi por isso que eu acabei me motivando muito para estudar mais e compartilhar com vocês mais sobre este assunto. Espera aí que eu tirei a compartilhamento. Vou voltar aqui. Então, vamos lá, vamos começar aqui falando, né? Na verdade, eu vejo que o assunto, né, para as mulheres a respeito de ciclo menstrual, função ovariana, puberdade, são assuntos que muitas vezes são negligenciados na nossa sociedade. Nós somos mulheres que muitas vezes na adolescência a gente não teve essa oportunidade de conversar como seria ficar menstruada pela primeira vez, como que seriam essas mudanças hormonais, e a gente vai levando, a gente toma um susto, a gente vai aprendendo as informações aos trancos e barrancos, e a gente vai acostumando. E muitas das vezes o mais triste é a gente saber que algumas meninas vão escutar a seguinte frase: é assim mesmo, coisa de mulher. Então tem que aprender que dói, que tem cólica, que o humor oscila, que nem sempre a gente tá bem. A gente passa muitas vezes nessa fase inicial de puberdade por situações constrangedoras, com perda de sangue, com uma roupa que mancha, uma situação na escola, muitas vezes perto dos amigos, e a gente vai aprendendo a lidar com isso ao longo da nossa vida e acostumando,
né, com todas essas questões. Muitas mulheres sofrem aí durante todo o período do menacme, que é essa fase de ciclos regulares, né, de vida reprodutiva, e muitas não vão atrás. A gente escuta aí casos de mulheres com endometriose, casos de mulheres com alterações de sangramentos muito intensos, anemias de repetição, e que achava que era assim mesmo. Ah, eu achava que era assim, eu achava que era normal. Então, existe essa negligência no cuidado e no controle da saúde feminina desde essa fase de puberdade. E aí a gente vai de novo, eu costumo falar às vezes, né, que a gente entra na puberdade, tem a primeira menstruação como um susto, e muitas vezes a gente entra na menopausa como um outro susto, porque também muitas vezes não é falado, não é explicado, é simplesmente acostuma que é a si mesmo. É isso que a gente muitas vezes escuta. Então, o assunto menopausa, os sintomas que existem em volta dessa transição da menopausa, é de fato um tabu que precisamos vencer. É muito comum as queixas serem recorrentes e as mulheres não terem espaço, inclusive dentro dos consultórios médicos, de falar, de questionar. Muitas vezes a gente sabe que a transição da menopausa ela começa até 5, 7 anos antes da última menstruação. E aí, muitas mulheres começam a ter sintomas que não são clássicos, como o fogacho, elas vão questionar para os médicos aumento de dor articular, alteração do sono, é, alteração de concentração, de memória, e simplesmente isso não vai ser valorizado em algumas consultas. Vai ficar assim, é assim mesmo, às vezes é da idade, é que envelhecer é assim que acontece. E nós não somos, né, assim, ouvidas nessa necessidade, não somos acolhidas, e a gente poderia estar pensando, cuidando, planejando esse momento da menopausa desde esses anos anteriores, onde ainda a gente tem um ciclo menstrual regular, mas que alguns sintomas dessa oscilação, dessa transição hormonal já podem estar acontecendo. Então, é comum esse cansaço, é comum a gente ouvir das mulheres alterações vaginais para relação sexual, começa a ser algo incômodo, ganho de peso, existe aí alguns estudos mostrando, né, como 4, 5 anos antes, a gente vai mudando muito mais que o peso na balança, a nossa composição corporal. Então, existe sim algumas mudanças importantes que podem ser cuidadas, prevenidas e pensadas antes da menopausa acontecer. Então, não vamos, né, eu acho que o movimento maior aqui é esse, tentar não acostumar com isso é coisa de mulher. Mulher passa por isso mesmo. Viva a sua vida porque é assim que vai ser. Não precisa ser assim. Então, acho que quanto mais conhecimento, quanto mais a gente discute, quanto mais espaço a gente tem para falar sobre esse assunto, melhor vai ser para a saúde de todas nós. Então, eu queria trazer aqui para vocês um pouco sobre os mitos e os medos e por que, de onde isso tudo começou, por que hoje ainda temos muitos profissionais na área da saúde, médicos que falam que não é para se fazer reposição hormonal, que a reposição hormonal é péssima, que é muito melhor a gente passar pela menopausa tendo sintomas e aprendendo a conviver com eles do que o uso, né, de hormônio. Então, eu queria contextualizar para vocês hoje todos de onde vieram esses mitos, como que eles aconteceram e por que nós precisamos reajustar toda essa trajetória. Então, entre 1960 e 1990, tá, as mulheres estavam, né, então, nessa batalha de maior liberdade,
maior liberdade sexual. As primeiras pílulas anticoncepcionais são dessa época, né, de 1960. Então, começou-se a ter uma exigência maior da participação da mulher na sociedade, um posicionamento maior da mulher no mercado de trabalho. Então, foi aí nesses anos que nós aprendemos a ter uma tripla jornada na vida, né? Cuidar da nossa casa, da nossa família e também trabalhar. Então, essa época foi uma época de grandes mudanças nessas questões hormonais e alguns médicos que lutaram muito para poder valorizar e mostrar que a gente poderia ter uma vida melhor com o uso de reposição hormonal na fase da menopausa. Mas muito antes de 1960, que foi quando a gente começou a ter os contraceptivos orais, a gente já tinha o uso de hormônios para reposição hormonal. Então, em 1942, foi que se começou a usar um conjugado equino de estrógeno. Então, a gente tinha um hormônio extremamente sintético, derivado ali da urina de éguas grávidas. Então, eles tiravam daquela urina esses hormônios, que eram vários tipos de estrogênio, e começaram a fazer reposição para as mulheres. Nesse início, foi um boom de prescrições nos Estados Unidos, e muitas mulheres, muitos relatos de melhora, de bem-estar, de aumento da disposição, do vigor. E desde que a humanidade é humanidade, tenta se achar o elixir da juventude. Então, há muitos anos, né, existem relatos de 1880 de médicos que tentavam achar hormônios que dessem juventude. Então, nessa época aí, desse início dos estrógenos, foi um boom também de prescrições exatamente por essa melhora. Mais ou menos uns 10 anos depois, começou a ter um aumento do número de casos de câncer do endométrio. O endométrio, para quem ainda não está familiarizado com esses nomes, é a parte mais interna da cavidade uterina. É o tecido que dentro do útero cresce todo mês para poder receber uma provável gestação e que descama na forma de menstruação. Então, esse endométrio, ele é estimulado, o crescimento dele é estimulado pelos estrógenos e a redução dele é estimulado pela progesterona. Lá no início, em 1940, só se dava estrógeno, porque se entendia que era esse o hormônio que fazia falta para o corpo da mulher que estava na menopausa. Era o mais importante, e a progesterona ainda não tinha um papel tão bem estudado. Então, estudos dessa época mostram grandes vantagens da saúde cardiovascular. Então, a gente tinha redução de risco cardiovascular dessas mulheres, proteção óssea e proteção metabólica. Então, já lá em 1950, já se falava muito em proteção metabólica para o desenvolvimento, tanto de ganho de peso, quanto diabetes, colesterol, que faz parte dessa nossa síntese metabólica aí. E aí começaram a aparecer, então, os casos de câncer de endométrio, e aí, a partir desses casos, foi-se, então, entendido o papel da progesterona na reposição hormonal. Então, eles começaram a dar também um derivado de progesterona. O mais usado inicialmente era a medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética, e acabou com essa questão do risco do câncer de endométrio. Então, para vocês entenderem quanto de tempo, né, que nós já temos aí é, de toda essa questão da reposição hormonal. E muitas mulheres hoje falam, nossa, mas por que que agora está tão na moda falar de menopausa? Então, não é de agora. Talvez porque agora quem está passando por este processo acaba sendo, né, mais impactado com essas informações, preste mais atenção, tenha mais curiosidade de ir atrás dessas informações. Mas o importante que a gente precisa entender é, começamos lá atrás, então, com esses estrógenos equinos,
Nos anos 70, mais ou menos, entrou aí a suplementação de progesterona, e esse número eu acho que é um número bem impactante também. Em 1990, nós tínhamos mais de 15 milhões de usuárias de terapia hormonal da menopausa. Então, esses números são dados americanos, que eu peguei no site da Sociedade Americana de Menopausa. Então, a gente tinha realmente um número expressivo de mulheres fazendo terapia hormonal da menopausa. Aí veio, em 2002, o maior estudo randomizado que nós tivemos de uso de hormônio. Para quem não é da área da ciência, um estudo randomizado é o estudo que tem a melhor evidência científica em termos de dados. Então, é um estudo que tem um peso científico e de proposta de tratamento muito grande. Então, sempre que a gente fala de estudos científicos, a gente precisa saber qual foi a forma que esse estudo foi feito, e o WHI foi o primeiro e o maior estudo randomizado até o momento, tá, de reposição hormonal na menopausa. E aí, esse estudo foi interrompido em 2002, precocemente, por ter mostrado aumento de infarto e AVC nas mulheres que estavam nesse estudo. Neste ano, foi feita uma coletiva de imprensa enorme nos Estados Unidos, convocado todos os órgãos regulamentadores para apresentar esses dados, e foi-se, então, soltado aí essa informação, que a reposição hormonal aumentava risco de infarto e AVC, e por isso o estudo foi interrompido. A partir daí, criou-se um verdadeiro pânico da reposição hormonal. As prescrições despencaram, muitas mulheres ficaram sem a reposição, então, simplesmente falavam, fale com o seu médico. E os médicos, sem ter outras melhores informações, simplesmente falavam, para com a reposição e segue a vida. E então, nós temos, né, hoje uma geração aí que está na faixa etária dos 60, 70 anos de idade, órfãs da reposição hormonal, porque foram mulheres que fizeram menopausa, então estavam aí com seus 50 anos em 2002, então, né, é a galera que está mais com 70 hoje, 20 anos atrás, e simplesmente não se falava mais de reposição hormonal dentro dos consultórios, tanto da ginecologia quanto da endocrinologia. Mas, de lá para cá, várias outras publicações do WHI foram feitas, então ele ainda é um dos estudos mais citados quando se fala em terapia hormonal de menopausa. Ele é um dos estudos mais citados porque ele trouxe muitos ensinamentos. Os hormônios que eram usados pelas mulheres nesse estudo eram esses hormônios mais antigos, estrógeno equino e medroxiprogesterona, então a maioria das mulheres usavam essa combinação, exceto as mulheres que já passaram por esterectomia. Então, as mulheres que tiraram o útero são mulheres que não vão usar progesterona, não tem indicação da reposição de progesterona. Então, tinha lá no estudo um grupo que tinha reposição de estrógeno e progesterona e um grupo que tinha reposição só de estrógeno, exatamente porque são as mulheres que não têm útero. E aí, várias outras publicações vieram desse estudo, e nunca mais a gente teve tanta pompa e circunstância para a liberação desses dados. Então, uma das questões que se fala, que a gente vê muito hoje é que, quando o WHI mostrou que aumentava-se o risco cardiovascular das mulheres em reposição hormonal, foi uma informação disseminada maciçamente pelos meios de comunicação. E de lá para cá, a gente não teve esse mesmo espaço para publicação de outros dados, de dados mais apurados que a gente tem hoje sobre o WHI.
E mais ou menos, né, nessa mesma época, começou, né, em 94, um estudo chamado SWAN. Ele tem publicações periódicas, já tiveram mais de 17 publicações desses estudos, a última foi em 2023, então é um estudo continuado de observação, para se ter ideia dos riscos e dos benefícios que existem, então, na reposição hormonal. Então, estuda-se tudo, questão de pele, questão de resistência insulínica, ganho de peso, composição corporal, sono. Então, é um estudo que ele tem, assim, uma abrangência enorme. Existe um site próprio do estudo, onde eles vão colocando e abastecendo todas essas informações. Esse site é um site aberto, está todo em inglês, mas quem tiver curiosidade, é só colocar estudo SWAN aí no Google que vocês vão ver, tá? E no Brasil, a gente tem a Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa, chama-se SOBRAC, é uma sociedade médica mista, não é só de uma especialidade, tem ginecologistas e endocrinologistas que fazem parte da SOBRAC, e que tenta acompanhar toda essa produção científica com posicionamentos e guidelines de orientação para a população brasileira. A última publicação foi agora, mês passado, durante um congresso, mês passado, foi no início de maio, foi esse mês ainda, durante o Congresso Brasileiro de Climatério e Menopausa. Então, tinha uma versão de 2018, e esse ano eles fizeram a atualização, então, do Consenso Brasileiro de Reposição Hormonal para Tratamento de Climatério e Menopausa. Então, eu acho que esse overview aqui da história é muito importante para vocês entenderem que, sim, existe ciência, existem publicações, as coisas não são tiradas da cabeça aleatória de ninguém, e para a gente fazer um tratamento seguro para as mulheres, a gente precisa ter esse embasamento científico, e a gente precisa estar do lado das informações atualizadas. Então, falando um pouquinho mais aqui do WHI, que é um estudo importante, qual foi o grande erro do WHI? Eles colocaram mulheres em qualquer fase da menopausa. Então, eles iam pegando, assim, mulheres que acabaram de entrar na menopausa, mulheres que estavam no climatério, mulheres que tinham 5 anos de menopausa, mulheres que tinham 10 anos de menopausa, mulheres que tinham mais de 20 anos de menopausa, colocaram todo mundo lá nos grupos, dividiram lá os grupos e deram hormônio para essas mulheres, de forma aleatória, sem avaliar a condição clínica e de saúde e de tempo de evolução que essas mulheres tinham. Então, fazendo esse balaio de gato aí, eles viram que aumentou 29% o risco de infarto e 41% o risco de AVC nas mulheres em uso de reposição hormonal. O que se aprendeu com isso no segmento? Que depois foi estratificado. As mulheres foram estratificadas pela idade e pelo tempo de menopausa. Viu-se que as mulheres que começaram a reposição hormonal nos primeiros 5 anos da menopausa tinham benefício. Elas tinham menos infarto e menos AVC. E as mulheres que tinham mais de 15 anos foram as mulheres mais velhas, então, que tiveram aumento desse risco cardiovascular. Só que, como elas eram a maioria no estudo, elas puxaram, então, esses dados para cima, e aí deu-se essa informação. Então, graças ao WHI, hoje, a gente fala sobre uma janela de oportunidade de iniciar tratamento hormonal para essas mulheres. Que, pelos dados que nós temos do SWAN, hoje a gente fala que a gente pode entrar com reposição hormonal de forma segura até 10 anos depois da última menstruação, e de preferência em mulheres abaixo dos 60 anos. Mas isso não quer dizer que mulheres com mais tempo ou mais velhas não possam, só que a gente vai ter que ter uma atenção muito grande, uma avaliação muito específica e individualizada para o risco cardiovascular,
porque foi esse o grande problema da reposição hormonal. Hoje, o que eu escuto no consultório todos os dias é o medo do câncer de mama, que as mulheres são apavoradas, muitas vezes. Não, eu não posso nem ouvir falar de hormônio por causa de câncer de mama. Às vezes a gente vai fazer reposição de hormônio da tireoide e a pessoa fala, não posso porque tem câncer de mama. Então, é o grande medo. Teve um estudo recente mostrando, uma publicação do SUAM, mostrando que a doença cardiovascular mata 13 vezes mais mulheres do que câncer de mama. Então, a gente tem uma mortalidade no sexo feminino 13 vezes maior por doenças cardiovasculares do que por câncer de mama. Mas a informação que mais gera medo e que mais gera sensação de doença para as mulheres é o câncer de mama. Então, ainda é um fator de grande medo no uso de hormônio. Só que aí, olha o aumento que a gente teve aqui nesse WHI, que é, então, ainda o maior estudo que nós temos. Aumentou o risco do câncer de mama de uma forma extremamente discreta. Se a gente dá a informação que o aumento foi de 26% do câncer de mama, a maioria das pessoas vai ficar assustada, né? Olha, vou te trazer aqui uma opção de terapia que aumenta 26% do seu risco de câncer. A primeira reação de todas não quero. 26% é um número muito grande. Só que isso é um número, 26% é do número relativo. Por quê? O risco de câncer de mama nas mulheres é de 2,33% na vida, pelo fato de serem mulheres. Claro que existem individualização aí de outras questões pessoais, mas de forma global, esse é o risco. E a gente aumenta para 2,94. Então, esse é o aumento. Eu não tô a gente não está falando para a mulher que ela vai ter um risco de 26%. É que o risco que ela tinha é aumentado em 26%. Então, esses números são diferentes. E é isso que a gente precisa entender e passar essas informações de forma mais clara e segura, tá? Porque o risco maior é a nossa maior preocupação com a menopausa nas mulheres é a doença cardiovascular. Então, o estudo SWAM é um estudo observacional, então, ele tem essas publicações periódicas, é o que tem o maior número de publicações atualmente, e ele mostra redução do risco cardiovascular, além de avaliar saúde sexual, sono, depressão, saúde mental e a saúde metabólica, tá? Então, ele é um estudo que tem muitas informações que são extremamente interessantes. Então, o estudo da WHI nos ensinou sobre janela de oportunidade. Então, o primeiro mito que tem que cair para vocês existe um tempo correto, mas esse tempo não é um tempo curtinho, então a gente também não precisa se sentir com a faca no pescoço na hora de tomar uma decisão de tratamento da menopausa. Eu não preciso falar, nossa, ou eu começo agora ou não começo mais. Essa janela de oportunidade é uma janela ampla, né? São 10 anos. Isso de forma geral. A gente precisa avaliar o risco global de cada mulher, individualmente. Precisamos entender o que ela tem de qualidade no estilo de vida, o histórico familiar de doenças cardiovascular, metabólicas e câncer. A gente precisa entender que a mulher hoje tem uma questão importante do peso e que a gente precisa, então, ter controle do peso, da atividade física, do tabagismo. Então, geralmente, eu falo para as minhas pacientes que a decisão de tratamento da menopausa é uma decisão por qualidade de vida. A gente está pedindo para fazer uma reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela não vai ser melhorada através do uso sozinho, exclusivo de hormônios. Qualidade de vida está relacionada, né, com o controle do peso, com o nível de atividade física, com a cessação do tabagismo, com uma qualidade de sono, com o controle do estresse. Então,
tem muitos fatores que precisam ser pensados na saúde da mulher de uma forma geral, além de só dar hormônio. Então, isso eu acho que é um conceito importante que tem que ficar para todos vocês, e a gente precisa entender que é, temos um compromisso de saúde. Se nós queremos ter uma vida mais jovem, mais longeva, com menos doença, tudo isso aqui está englobado. Não achem que é só tomar hormônio que vai resolver. E aí eu trouxe aqui, então, para vocês, né, o consenso, para vocês entenderem que existe esse consenso, um posicionamento das sociedades médicas, que foi feito aí por múltiplas pessoas, e que hoje a gente tem que escolher a melhor opção de hormônio, a gente precisa escolher a via de administração, a gente precisa usar o que nós temos de melhor na ciência, que é a confusão que acontece aí, que vocês me contam, que acontece de informação na internet e de alguns médicos e alguns outros profissionais de saúde que falam coisas bagunçadas, acontece porque as pessoas não usam o que está escrito na ciência. Elas querem achar que elas sabem fazer sozinhas. Então, existe, vocês podem acessar, vocês podem ver lá o que a ciência fala, e o mais importante que eu acho desse consenso, existe aí um capítulo voltado para a terapia não hormonal, porque muitas mulheres não podem fazer uso de hormônio, muitas mulheres não vão ser candidatas a usar, algumas não vão se adaptar ao uso e algumas não querem. E tá tudo bem. A gente não precisa necessariamente fazer reposição hormonal na menopausa. Menopausa não é uma doença. Meus pacientes com diabetes, eles muitas vezes eles não vão ter essa opção de querer ou não tratar o diabetes, a não ser que eles deixem de frequentar as consultas, né? Mas a gente não vai discutir muito com os pacientes com diabetes se eles querem ou não usar a medicação. Na menopausa, a gente vai discutir isso com os pacientes. Querem ou não querem? É uma opção. E a mulher tem o direito de escolher não usar hormônio. Quando? Quando ela tiver todas essas informações, quando ela for esclarecida dos riscos, dos benefícios, do porquê sim e do porquê não usar. E aí ela fala assim: sabendo de tudo isso, eu não quero. Ok. Sabendo de tudo isso, eu quero. Ok. O que eu acho que é inadmissível é escutar de mulheres que falaram: eu escolhi não usar porque meu médico falou que eu vou ter câncer de mama, porque meu médico falou que eu vou infartar. Eu acho que essa informação é uma informação rasa e amedrontadora. E a gente não está aqui para passar medo em ninguém. A gente está aqui para trazer as informações. A ciência, ela serve para isso. Ela está sempre mudando, ela está sempre se atualizando, está sempre em movimento, exatamente porque o conhecimento humano vai mudando ao longo do tempo. E isso é ok de acontecer, não tem problema nenhum, tá? É, o que, então, precisa ser feito é uma escolha consciente. E aqui, o recadinho final que eu queria deixar para vocês, então, é esse. As mulheres precisam ser tratadas e acolhidas nas nossas necessidades. Entender a funcionalidade da mudança corporal é importante. A gente não deve se acostumar com aquilo que nos incomoda, e é um direito nosso buscar ter uma vida longa, livre de doenças, porém, a gente tem que estar também se sentindo bem. Então, ter a segurança do que a ciência fala realmente ajuda muito a gente a ficar tranquila com essas informações. Então, fazer com que a gente tenha mais saúde, mais qualidade de vida, é o objetivo da medicina. A medicina não está aqui para dar medo em ninguém, para passar pânico para ninguém. A gente está aqui para tentar achar o melhor caminho para cada uma das mulheres terem qualidade de vida.
E aí, pessoal, eu vou abrir o espaço para as perguntas, se alguém quiser anotar aí já as perguntas, vou escrever aqui no chat, por favor, podem fazer isso. Mas antes, eu queria contar uma historinha para vocês de uma paciente. Então, eu escutei isso e isso me marcou muito, e eu acho que foi talvez o início da minha vontade de voltar muito a minha atenção para falar sobre climatério e menopausa. Eu atendi recentemente uma mulher de 43 anos de idade que entrou, fez um processo que a gente chama, né, de falência ovariana precoce. Então, popularmente conhecido como menopausa precoce, aos 38 anos de idade. Ela tinha acabado de ter filho, ela estava com um bebezinho de 5 meses e começou com a sintomatologia da menopausa. E as mulheres mais jovens que fazem essa falência precoce, elas são extremamente sintomáticas, porque realmente o corpo não está adaptado ainda para esses baixos níveis hormonais. Então, ela tinha uma insônia terrível, fogachos alucinantes e principalmente um ressecamento vaginal insuportável. Ela tinha um bebê, então as pessoas falavam muito para ela, é por causa do neném novinho, é por causa do que agora, né, tem essas alterações hormonais do pós-parto e tal. E isso foi perdurando. Ela ia à consulta com o marido. Ela falou que o marido dela foi parceiraço, ia à consulta com ela em todas as vezes, porque ele ficava se sentindo responsável por trazer uma melhor qualidade de vida para a esposa dele. E aqui, ela me falou muito sobre isso. Todas as vezes que ela tinha relação sexual, era algo assim estrondosamente ruim, dolorido, e ela se sentindo responsável por isso, e o marido também. Então, os dois se sentindo culpados por aquela situação incômoda, dolorosa, e querendo achar uma solução. Ela passou por inúmeros médicos, e depois de 5 anos de sintomas, é que ela recebeu a primeira prescrição de terapia hormonal. Então, é algo assim assustador saber que uma mulher passa 5 anos da vida dela, numa idade que ela deveria estar super aproveitando a vida, cuidando da família dela, com filho pequeno, e ela estava peregrinando em médicos, tentando achar essa melhor qualidade de vida. E foram 5 anos para conseguir receber a primeira prescrição hormonal errada, porque ainda fizeram errado, porque está na modinha, né? A gente está nessa fase maravilhosa de que tudo se resolve com testosterona, e a reposição que ela recebeu foi de testosterona, sendo que o ovário, ele produz estrógeno e progesterona primordialmente na vida. Então, agora ela vai começar com o uso realmente de estrógeno e de progesterona. Então, assim, isso me marcou demais, porque eu acho que não dá para a gente ficar nessa desinformação, a gente não pode ficar à mercê, né, dessa medicina que realmente não está resolvendo, e aí, pela medicina não resolver essas questões que incomodam tanto, as mulheres estão indo atrás de qualquer coisa, topo qualquer negócio. Então, o que me oferecer, falando para mim que vai ficar melhor, eu quero, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, perde-se qualidade de trabalho, perde-se qualidade de vida, perde-se qualidade de tempo de produção e de vida com a família, de poder estar bem, cuidando de outras questões da saúde. Então, isso me motiva muito a querer trazer mais informações para mais mulheres, para que todas possam, né, escolher, quero, não posso. E quem não pode, tem também que entender que existe tratamento. Não é porque não pode que, sinto muito, teve um câncer de mama, você não pode fazer reposição hormonal?
aprende, acostuma que dói menos, né? Então, assim, não pode ser assim. Existe ciência para isso, existe opção de tratamento, existe algo que toda vez a gente possa fazer para melhorar a vida também dessas mulheres. Então, todas têm direito a isso. E aí, então, por isso, eu fiz o grupo, que eu vou manter e vou honrar ele da melhor forma possível, que eu quero que realmente essas informações cheguem a muitas mulheres, mas vou abrir para vocês algo mais profundo. Então, vou abrir para vocês a opção de um grupo desafio e de um programa de 6 encontros. Então, a gente vai fazer aqui um grupo de dicas práticas, de coisas que a gente pode colocar para funcionar o quanto antes e começar a melhorar essa disposição, e também algo mais profundo, com mais informações, com uma mentoria em saúde de 6 semanas. Então, eu vou colocar lá no grupo, eu não sei se todo mundo que está aqui está lá no grupo, eu vou mandar também junto aqui o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, onde todas essas informações estarão lá, e vou disponibilizar lá no grupo para vocês o link de inscrição e para pagamento dos cursos, tá? Começa dia 3 de junho, o grupo Desafio, e no dia 10 de junho a gente vai começar os nossos encontros semanais. Então, quem quiser ter toda semana informação, um grupo para a gente discutir individualmente as questões, vai funcionar dessa forma, ok? Bem, vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. E alguém que abriu o microfone, a Mariana. Ah, gente, vou falar. A Mariana está aqui, Mariana Melendes. Nem pus o seu nome aqui, Maria. Esqueci de pôr o nome na nossa fotinho. A Mariana Melendes é uma super mega blaster nutricionista, que é uma parceiraça minha em muitos projetos, e que vai participar comigo, então, desses grupos, para poder ter mais esse apoio, para a gente melhorar ainda mais a qualidade das informações para vocês. Cris, vou falar, boa noite. Eu quero primeiro dar boa noite para todo mundo e falar que eu amei essa aula para mim também, viu, Cris? Foi muito bacana. Para quem não me conhece, eu não conheço, gente, boa noite. Eu sou Mariana, sou nutricionista, sou de Brasília, nasci em Brasília, tenho 44 anos e estou na menopausa. Desde os 39 anos, na verdade, os meus hormônios começaram a mostrar alguma coisinha e eu fingindo demência, mostrava para a minha ginecologista falando, não, peraí, tá errado, vamos repetir, você é muito nova, e sem sintoma. E só realmente ano passado é que eu comecei a ficar bem sintomática. E hoje, graças a Deus, estou passando por isso de uma maneira bem mais leve. A Cris é uma super consultora minha e a gente tem amado esse tema, né, Cris, juntas. E temos trocado muitas figurinhas e aí ela me convidou, eu falei, só se for agora, vamos juntas, estamos juntas. Tenho atendido muitas mulheres no consultório também nessa fase, amo trabalhar com mulheres, com saúde da mulher, então acho muito bacana e estou vivenciando isso, né, agora, que é uma experiência, assim, bem diferente. Então, muito obrigada, Cris, por essa oportunidade. Está cheio de perguntas aí no chat, hein? Pois é, vamos responder aqui algumas, então. E aí, quem quiser vai escrevendo, ou daqui a pouco vamos abrir esses microfones para falar, quem quiser falar também. Então, a Simone aqui perguntou... Ah, não, primeiro a Tatiana, que está fazendo reposição hormonal, ainda não observou uma melhora do padrão do sono, faz uso da progesterona por 15 dias no mês, não todos os dias. Esse é uma possibilidade de reposição hormonal que a gente chama de uma reposição hormonal cíclica. Será que vale a pena? Então, o sono é o seguinte, o maior responsável é o estradiol, tá? Então, às vezes, o ajuste de dose de estradiol, avaliação de outras questões de ansiedade, algo que possa atrapalhar o sono, e a reposição da progesterona depende da progesterona e da via de administração da progesterona, porque existe
um metabólito. Então, depois que a gente toma progesterona via oral, tá? Então, seria a parte da progesterona via oral, que ela, passando pelo fígado, ela tem um metabólito que ela tem ação, esse metabólito tem ação na região responsável por controle do sono no cérebro. Então, a gente pode sim ter um papel aí da progesterona micronizada, feita por via oral, melhorando um pouco mais o sono. E aí é uma questão da gente ver se é só isso que precisa, se a dose do estrógeno está otimizada e outras questões do sono. Sono é um assunto mega importante na saúde global das pessoas e das mulheres. Com certeza é assunto tanto do Grupo Desafio quanto do programa 40 Mais Saúde, porque eu coloquei aula específica disso, porque não dá para a gente falar sobre saúde sem falar do sono, tá? Então, às vezes, sim, a progesterona pode ajudar nisso. A Simone colocou, sou esterectomizada, faço reposição só com estradiol, que é isso, a recomendação, né? Não é para usar progesterona em mulheres que foram esterectomizadas. E ela pergunta se a progesterona poderia ser usada só pela questão do sono. A progesterona não tem ainda evidência científica para ser usada dessa forma, só para melhorar o sono, porque o principal hormônio regulador do sono é o estradiol. Nem na composição corporal, tá, Simone? A gente também ainda não tem. Então, não vale muito a pena, porque no WHI, né, o estudo do WHI mostrou que o risco para câncer de mama em quem faz uso só de estradiol é menor do que quem precisa fazer a reposição combinada de dois hormônios. Então, às vezes, a gente acaba pesando isso daí no histórico das mulheres e, vamos lá, tentar fazer mais com menos hormônio para o risco não... se a gente puder minimizar qualquer risco, né, de saúde, vale a pena a gente tentar minimizar. Mas, de novo, acho que é algo que a gente pode individualizar se houver necessidade. E para o sono, existem várias outras estratégias que a gente pode usar também, que não precisa ser só hormônio. Então, acho que dá para pensar nas duas coisas. A Valéria, tenho 52 anos e não tenho nenhum parâmetro que seja passível de reposição. Ou seja, os hormônios estão bons. Não necessariamente, viu, Valéria? Hormônio bom significa que não tenha benefício à reposição. Tenho insônia, acordo às 3 horas da manhã e tenho dificuldade, né, para voltar a dormir. Então, hoje, a gente tem, de fato, poucas condições que falam que são indutoras de tratamento hormonal. Fogacho é a principal, ressecamento vaginal é o segundo, tá? Que hoje, na verdade, o nome que a gente deveria dar é síndrome gênito-urinária, porque não é só ressecamento vaginal, a gente tem todo um envelhecimento de mucosa vaginal, alteração de uretra da parte pélvica da mulher, que pode trazer questões aí de tanto da parte urinária quanto da parte vaginal. Então, a síndrome geniturinária é uma grande indicação do uso hormonal, né, de terapia hormonal. Vai sair um consenso brasileiro de risco cardiovascular para as mulheres na menopausa. Um consenso feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e a SOBRAC. Foi apresentado também no Congresso alguns dados, ainda não foi publicado esse consenso, mostrando o grande benefício que a gente tem para a saúde cardiovascular das mulheres fazer reposição hormonal. Então, quais são os sintomas que a gente vai esperar para prevenir isso? Né? A gente nem sempre tem. Então, esse é um ponto, mas ainda eles colocaram isso lá. É muito difícil bater o martelo e falar assim, então, vai repor hormônio só por isso aqui. Eles não colocaram como indicação primordial de reposição hormonal, mas todos os dados mostram que reduz o risco cardiovascular. E é algo que não é sintomático necessariamente. Apesar de que fogacho é tido como um marcador de risco cardiovascular para as mulheres. Então, se as mulheres, quanto maior a frequência e intensidade de fogacho, maior o risco para elas.
Então, eu acho que, Valéria, precisa ser avaliado. Será que realmente não existe uma outra indicação? Será que eu não vou ter benefício? Depende da avaliação do risco, mas, às vezes, o benefício é reduzir ganho de peso, reduzir diabetes, reduzir infarto e AVC, que são condições que eu não posso esperar ter sintoma para tratar, né? Então, é, esse é um ponto a ser pensado e individualizado. A Ana Luísa, tenho 62 anos, fiz esterectomia aos 47, já passei por todas as etapas de forma aguda e hoje estou bem. Entrei no grupo porque amei sobre emagrecimento e acho que vai ajudar muitas mulheres. Então, Ana, obrigada. Eu acho que é isso mesmo após os 60, mesmo que não tenha necessidade de uso de hormônio, né? Eu acho que entender sobre a saúde da mulher, tudo que já aconteceu, é sempre bem-vindo. Então, acho que vai ser muito bom. Mari maravilhosa, nutre tudo de bom, só elogios para Mari. E vamos embora, estamos juntas. É isso. Alguém quer abrir esse microfone, a telinha e falar aqui um pouquinho, aproveitar essa oportunidade? Olá, pessoal, passando aqui para dar um oi. Eu faço a terapia hormonal já tem um tempinho, é um processo, às vezes a gente acha que vai começar e rapidamente tudo vai resolver, mas hoje eu me sinto melhor do que lá no início. O sono melhorou muito, o fogacho, tem épocas assim que parece que está tudo bem, e épocas que você fala assim, nossa, está piorando. Mas eu acho que não desistir é o mais importante, né? A questão do exercício físico, da atividade física regular, tudo isso, em algum momento você consegue juntar, ter um resultado melhor e avaliar também escolhas que você faz, né? Que às vezes você está escolhendo, não é para você, é para alguém da família, de casa, que às vezes você se coloca num segundo plano. Então, eu acho que o melhor é seguir, né? E tentar incorporar pequenas melhorias, né? Porque às vezes a gente faz com uma expectativa assim de agora tudo vai virar 100%, né? Mas a gente comemorar pequenas mudanças e conquistas. É isso, gente, estou adorando. Obrigada, Mônica. A Mônica, parceiraça, também está sempre presente. Muito bem, obrigada. Pessoal, eu estou colocando aí no chat o link para entrar no grupo do WhatsApp, tá? Que é o link, é o grupo onde toda semana vai ter algum conteúdo, vai ter alguma informação, e eu vou passando as informações por lá. A respeito dos programas também, eu vou passar, colocar todos os links por lá também, tá? Então, quem ainda não está lá no grupo do WhatsApp, entrem e vamos divulgar para o maior número de mulheres que precisam ouvir e aprender mais sobre isso. Com certeza, todo mundo deve ter algum conhecido que merece e que precisa ouvir boas informações sobre a menopausa. Mas alguém quer falar? Estou vendo aqui só quem abriu a câmera até agora foi a Débora, a Valéria. Vocês querem falar alguma coisa, moças? Eu quero. Boa noite, gente. Acho que eu sou a paciente da doutora que mais questiona essa questão da reposição hormonal, né, doutora? Você é uma delas. Mas, enfim, eu iniciei a reposição hormonal, mas eu tive a questão da sensibilidade nos seios, né, doutora? A gente conversou sobre isso semana passada, né? Dolorido. E assim, eu fiquei apavorada com essa sensibilidade. E já passei uma mensagem para a doutora, porque
realmente ficou muito, muito dolorido, né? Muito, muito sensível os seios. E aí, eu queria saber, assim, né, doutora, essa questão desse processo, né, de iniciar e sentir isso, e aí a gente parou, depois a gente vai iniciar de novo, né? Se isso é normal, em quanto tempo a gente vai sentir isso, pode sentir durante o processo todo da reposição? É isso que eu queria perguntar. Então, esse é um ponto que, nesse início, é muito conturbado. Climatério é a fase mais conturbada, eu acho, da saúde da mulher, porque é uma instabilidade hormonal constante. É mais ou menos o que aconteceu com a gente lá na menarca, lá no iníciozinho da puberdade, mas é que a gente não lembra como era confuso, né? E os sintomas eram menos percebidos, provavelmente por nós. Mas é isso, lá atrás, quando começa a menstruação, também tem mês que fica menstruado, tem mês que não fica, tem mês que sangra muito, tem mês que sangra pouco, tem mês que tem muita cólica, tem mês que não tem. O humor, né, oscila demais. Então, assim, aquela instabilidade inicial, a gente volta até agora. Só que agora, num corpo que tem outras vivências, outras questões e outras observação. Então, tem todo né, um período de vida aí que esse corpo viveu e que por isso talvez os sintomas agora sejam mais incômodos para nós. Mas então, assim, essa instabilidade hormonal inicial, ela vai ser um desafio para a gente ajustar o externo. Porque o nosso corpo, ele é muito certinho. Os nossos hormônios, eu falo que é como se fosse, assim, realmente uma orquestra musical. Todos os músicos precisam acertar a letra, né? Precisam acertar a partitura, porque quem erra desafina todo mundo. Então, essa fase que um hormônio começa a desafinar, ele começa a dar uma confusão no resto também. Então, a gente muda outros hormônios, aí tem época que tem época, e a gente está tentando fazer isso de forma externa. Então, o meu hormônio, que é ajustado hora a hora, dia a dia, pelo meu corpo, a partir de um certo momento eu estou dando todo dia a mesma dose para ele. E então ele não está acostumado com isso ainda. Ele quer essa variabilidade dele, que não está tendo. Então, é por isso que esse início, às vezes, é mais sintomático. Às vezes, a dose que a gente estava usando no mês que era boa, agora esse mês é muita, no próximo mês é pouca. Então, a gente precisa ter uma boa percepção. Eu acho que uma vez eu escutei isso de uma amiga minha, mastologista, que ela falou assim, a partir dos 40, é por isso que eu fiz questão de convidar para o grupo mulheres a partir dos 35 anos. Porque a partir dos 35 anos a gente já pode acontecer de ter, né, essa fase de falência ovariana, e a partir dos 40, a gente começa a ter muita oscilação hormonal, e a gente precisa começar a entender os sinais que o nosso corpo nos dá. E aí, esse aprendizado de interpretação, olha, parece que é muito, olha, agora parece que foi pouco, precisa acontecer e a gente vai ajustando essas doses nesse caminhar. Até o momento que o corpo vai ficar mais calmo, que essa falência ovariana acontece definitivamente, e aí agora a minha dose que eu uso todos os dias, como a Mônica colocou, fica mais estável, para com tanta flutuação. Essas flutuações geram tanto medo, por quê? Porque a gente vive com um revólver na cabeça do câncer, né? Câncer de mama, câncer de mama. Então, qualquer coisinha que a gente sente diferente, a informação que vem é pânico. Vai dar problema esse negócio aqui. Falam tão mal de hormônio por aí, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas nossas informações que nós guardamos na cabeça. Então, respira fundo, vamos ajustando, vai dar tudo certo. Tá bom, obrigada. A Ellen perguntou aqui, né? Quem não fez esterectomia, pode usar só estrogênio? Não, de jeito nenhum. Quem tem útero
tem que ter progesterona na reposição hormonal. Senão a gente volta lá para 1950, onde o número de câncer de endométrio disparou com o uso de estrógeno isolado. Então, precisa da contraposição da progesterona para proteção desse endométrio. Inclusive, em relação a câncer, uma notícia aqui para vocês. Apesar da reposição aumentar a um número pequeno, mas aumentar o risco do câncer de mama, ela reduz o risco do câncer de endométrio. Então, mulheres que fazem reposição hormonal na menopausa, elas têm menos câncer de endométrio do que mulheres que não fazem reposição hormonal, tá? Então, inclusive, é uma proteção para um tipo de câncer. Então, fica aí essa informação também, porque não é só, hormônio não só causa câncer. Dependendo, a gente também pode ter proteção. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem, então, demos, né, acho que ficou bom tempo, deu certinho, mais ou menos o que eu tinha programado, 1 hora de conversa aqui. Vamos continuar lá, estou lá no grupo, todo mundo tem acesso. Eu vou deixar, eu deixei o grupo fechado sem poder enviar mensagens, porque senão fica uma confusão, né? A gente já tem tanto grupo nesse WhatsApp na nossa vida, então, por isso que eu optei por deixar ele assim, mas eu vou deixar ele aberto até sábado, para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas, falarem sobre os programas, se alguém tiver dúvidas sobre como que vai funcionar, formas de pagamento, como é que vai ser a inscrição, tudo. Então, eu vou deixar aberto esse período, tá bom? Então, amanhã, o dia todo, sábado, o dia todo, o grupo vai estar aberto para vocês escreverem, e quando ele estiver fechado, é isso, meu contato está lá, meu contato pessoal, todo mundo pode mandar as mensagens que serão respondidas da forma que eu der conta, que eu conseguir administrar essa demanda, mas eu não tenho nenhuma restrição com isso, eu faço um bom controle do meu WhatsApp, assim que eu tiver a oportunidade, eu respondo todo mundo lá pelas mensagens, tá bom? Então, muito obrigada pela presença, boa noite, e vamos começar essa caminhada aí, que eu quero que esse grupo cresça cada vez mais, mais e mais, porque eu acho que a ideia é que a gente realmente fale muito sobre esse assunto e fale bem desse assunto. Combinado? Cris, tem mais uma perguntinha aqui. E outra coisa, quem não assistiu essa aula, por exemplo, quem está aqui e gostou e falou, cara, a fulana, minha amiga, precisa assistir, ela precisa entrar no grupo. Pode convidar elas para elas entrarem no grupo também? Pode convidar, convida pelo link, né? Porque hoje o WhatsApp tem várias restrições que devem ficar incluindo as pessoas. Até você me pediu para incluir uma pessoa, que a hora que eu fui incluir não consegui. Tem que entrar pelo link, porque algumas pessoas colocam isso como proteção no WhatsApp. Então, galera, tem lá na descrição lá, né, o link, e aí vocês conseguem encaminhar o link para quem vocês acham que precisa entrar no grupo. Eu vou disponibilizar essa aula assim que possível, tá? Então, pode encaminhar também, vamos aumentar aí essa divulgação. E teve uma pergunta aqui, né? Quem nunca amamentou tem mais risco de câncer com uso de hormônio? Quem nunca amamentou tem um risco um pouco aumentado em relação às mulheres que já amamentaram, de câncer de mama. Então, continua a mesma coisa, tá? Isso é muito importante, acho que é um assunto que precisa ser muito, 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 muito falado durante o nosso grupo lá, eu acho que é um dos assuntos mais questionados. A gente não muda o patamar de risco das mulheres. Se a mulher é baixo risco, ela continua baixo risco para câncer de mama. Se ela é risco intermediário, ela continua risco intermediário. Se ela é alto risco, ela continua alto risco. A gente não pega uma mulher, por exemplo, que é risco intermediário para câncer de mama e coloca ela no alto risco porque ela está fazendo uso de hormônio. Então,
esses riscos, tabagismo, obesidade, inatividade física, gravidez, amamentação, tudo isso continua sendo seu, do mesmo jeito, a não ser que a gente mude alguma dessas histórias, tá bom? Então, não tem essa questão. Beijos, beijos. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Foi maravilhosa a nossa aula. Até a próxima, então.